Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode e Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra, a alegria de ter aqui comigo hoje essa grande mulher, que é uma excelente perita criminal. Em breve, como vocês já sabem também, será aí uma grande psicóloga forense, está aí na finalização da sua formação. É a nossa querida Alessandra Moraes, que está sempre com a gente, nos ajudando a entender, a desvendar esses casos, tentar entender os vestígios, tentar entender um pouquinho também da mente do criminoso, da vitimologia. Alessandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla. É uma honra estar aqui. Sempre um prazer estar aqui contigo, batendo um papo sobre crime e entendendo um pouco mais como é que funciona essa parte de perícia, de investigação e agora da mente do criminoso. Exatamente. Mas antes, Ale, todo mundo já te conhece dos programas, Sim. Mas muitas pessoas perguntam para mim aqui, como que a Alessandra foi parar na área de perícia criminal? O que te levou? Qual foi essa paixão? Nossa, então, não começou com a paixão, veio depois. Eu não sabia, eu estava na faculdade, minha primeira graduação foi em Ciências Biológicas. Aí eu estava lá pelos meados da faculdade, né? Eu queria ir para a área de pesquisa, para stricto sensu, que eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui aquela nerd de sentar e ficar horas estudando, né? Vida social nunca foi o meu forte, mas de sentar e estudar sim. Então eu queria ir para a área acadêmica. Só que eu não tinha muita certeza de onde eu queria ir. Aí eu fui num congresso dentro da faculdade, né? E aí eu vi um perito falando sobre perícia. Ele estava falando de mancha de sangue, das novas tecnologias, né? Na época, para você ter uma ideia, eu me formei em 2004. Então foi o auge do projeto Genoma. Né? A gente estava decifrando aí o DNA humano, achando que aquilo ia trazer várias respostas, né? Na verdade, trouxe mais pergunta do que resposta, mas tudo bem, né? E eu fiquei muito intrigada com aquilo. Falando de perícia, eu nem sabia que tinha o perício de local. Não sabia que existia isso, né? E aí calhou de eu estar me formando e tá já o bizu de abrir o edital para perito. Eu falei, bom, vou ficar de olho nisso, né? E aí, depois que eu me formei, defendi minha monografia, abriu o edital para perito criminal. E aí eu estava entre um convite para ir para o stricto sensu, que é o que eu sempre quis fazer, e vou fazer agora, né? E o edital de perito criminal. E aí, como é que eu decido? Né? Fui nos valores. Né? O que pesou aí nessa decisão foram os boletos. Na época, A gente tem que pagar a conta, né, Ale? Conta, foi boletos. O que te empurrou? Boletos, foi isso. Né? Eu queria ter uma história muito mais emocionante para contar, mas infelizmente não tenho. É que nem assim o Big Fish, né? Eu queria Aquela muito, história né? incrível. Não adianta inventar porque eu vou esquecer, enfim. Melhor falar a verdade logo de uma vez, ainda mais pra você, né? Não dá, gente, não dá pra mentir pra essa mulher, nem tenta, tá? Nem tente, porque ela vai descobrir. E aí, olhando o edital, que tinha salário e tudo, eu já sabia quanto que era uma bolsa da FAPESP. Na época, o salário de perito era quase 1 ano de bolsa FAPESP, né? Que hoje é baixo, na época era mais ainda. E aí eu falei, não, vou passar nesse negócio. Né? 10 mil candidatos, que na época era muito, hoje está batendo 100 mil. Gente, está batendo muita, né? Gente, muita gente. Né? Um edital enorme, né? Quem já olhou o edital é um negócio assustador. É medicina legal, direito, informática, matemática, física, química, português, biologia, inglês. Eu falei, eu vou encarar isso aí. Sentei e fui estudar, passei. Né? E aí eu tive uma das academias de polícia mais longas. Porque a minha ideia, então, minha ingenuidade toda, eu achava que eu ia para o laboratório de DNA. Imagina que eu ia andar armada. Não faria nem sentido eu pegar numa arma de fogo. Não, isso não tem nada a ver. Ainda tem essa questão. Não, eu estava entre a biologia e a arte ali. Sempre gostei muito de arte, né? Eu vim da dança, então você imagina, né? Toda essa questão. E aí eu entrei na academia de polícia, né? Sabia que talvez tivesse alguma aula de tiro, alguma coisa assim. No fim, foi um monte de aula de tiro, né? E eu adorei aquele negócio. Gostou de dar tiro? Eu adorei aquele negócio. A vida surpreende, né? Às vezes a gente acha que não é aquilo, e aí eu tive todo esse contato com o meio policial. Gerenciamento de crise, abordagem, conduta, e eu gostei muito disso, junto com a parte científica, né?
Tanto é que eu entrei na academia querendo fazer parte do laboratório de DNA e saí querendo atender local de crime. E foi o que eu fiz. Né? Eu saí da academia, fui para São Bernardo, para a equipe de São Bernardo do Campo, de perícia. Lá a gente atendia São Bernardo, São Caetano e Diadema. Todos os crimes que você pode imaginar. Todos os locais de crime. Todo. Acidente de trânsito, resistência, homicídio, suicídio, furto, tudo que você pode imaginar, exceto engenharia, né? Que tinha que ser uma equipe especializada. E mesmo assim, de vez em quando, a gente ainda atendia. Né? Quando a equipe estava muito empenhada e tinha cadáver, o cadáver não pode esperar. Porque os locais de engenharia são muito grandes. Às vezes são crimes ambientais que leva horas para o perito mapear tudo aquilo. Aí tem um acidente de trabalho com cadáver, tem pelo menos que liberar o cadáver, para não deixar aquela pessoa ali esperando. Uhum. Né? E aí eu fui aprendendo. E aí eu fui gostando da parte dos crimes contra a pessoa. Consegui uma transferência para trabalhar no sangue. Sangue é o núcleo de perícias em crimes contra a pessoa. Sangue é só apelido carinhoso. Né? E fiquei aí atendendo o local de crime por quase 15 anos. Ou seja, sabe tudo, né? Eu vi bastante coisa. A gente sempre acha que sabe de tudo até aparecer um negócio novo, né? E sabe o que é muito interessante, né? Porque a Alessandra já me contou isso várias vezes, né? Ela é uma perita fora da curva. E ela fala muito bem que o local de crime conta a história, se você souber procurar os vestígios corretos. E quando tem sangue, isso é primordial, correto, Alessandra? Corretíssimo. O sangue não mente. Né? Aquelas manchas produzidas pelo comportamento tanto do criminoso quanto da vítima, eles vão te contar o que aconteceu ali. Porque não dá como, por exemplo, quando a gente está pensando, né, o criminoso ali, ele vai premeditar tudo. Vou matar sim, vou fazer, mas ele não consegue premeditar o que vai acontecer, qual vai ser a resposta da vítima, qual vai ser o comportamento, enfim, vou dar um tiro, o que pode acontecer? Não. Né? Não, existem contingências que passam ao largo daquilo que a gente consegue planejar. Isso na vida, isso no crime. Né? Quantas vezes a gente já planejou aquela história bonitinha, certinha na nossa cabeça? Eu planejei. Entro na academia, saio da academia, vou para o laboratório de DNA. Só passo lá para visitar. Nunca cheguei nem perto de ser transferida para lá e nunca pedi isso também. Né? Então, com o crime é a mesma coisa. Tem muita coisa que o criminoso não imagina. Ele não imagina a reação da vítima. Às vezes ele nem encontra a vítima. Quando ele premedita um crime de matar fulano de tal, se o fulano de tal não está lá? E se tem outra pessoa? Sim. E se passa alguém? E se aquela arma falha? E se aquele um animal? Um animal, o tiro ricocheteia em algum lugar. Então, mesmo que planeje... Aliás, quanto mais planejado, pior fica. Eu imagino isso também. Quanto mais planejado, mais vestígio a pessoa deixa. Né? E se limpa o crime depois, fica o vestígio do crime e o vestígio da limpeza. Mais trabalho para o perito, mais elementos o criminoso deixa. Sim, né? sim. Porque a ausência de vestígios é uma informação importante. No caso do Richthofen, a ausência de busca para achar o saquinho de lixo foi essencial, não é? Então, muitas vezes, a gente vê isso. Né? Matou aquela pessoa, foi no cofre e pegou o dinheiro. De um cofre que estava atrás de uma parede de guarda-roupa falsa, que a chave estava não sei aonde, o cofre foi aberto com a chave. Peraí, como é que o criminoso sabia disso? Ele tinha muita informação privilegiada. Tinha informação privilegiada. Né? Às vezes tem uma câmera nova que a pessoa não sabe que tinha. A cada momento a polícia vem trazendo novas tecnologias, novos sistemas de informação, de imagem, de rastreio. Né? Então, é muito difícil um criminoso planejar todas essas contingências sem deixar nada. Quanto mais planeja, pior fica. Por isso que eu falo. Né? Mas o cara vai pegar a roupa dele e vai queimar. Vai ter vestígio da roupa, da troca, do incêndio. Não, mas ele vai se lavar no banheiro. Tem vestígio no banheiro. Né? Então não adianta. Os vestígios ali ficarão. Alguma coisa fica. E é ali que a gente vai. E aí você ficou muito tempo no sangue. Sim, muito tempo. Como os peritos carinhosamente chamam o laboratório. Mas aí, Ale, você passou por um outro laboratório que é muito importante também dentro da perícia, que é o laboratório de balística. Sim. Hoje eu estou no núcleo de balística. Na verdade, eu fui para balística, né? Não deu 15 dias, estourou a pandemia.
Então, Aí acabou um pouco do problema. Dá tiro nos outros. mas por incrível que pareça, ainda tinha. Você acredita? Eu acredito, porque assim, você, principalmente esses crimes, né, que são os famosos crimes familiares, Sim, enfim, a gente viu muito isso, pessoas que não se suportam, imagina tendo que conviver, aí a pessoa de repente tem uma arma em casa, sim, o que que não acontece? Acontece o pior, né? sim. Muitas pessoas acabando com a própria vida por N Também, motivos. porque isso afetou Né? muito a saúde Afetou mental. muito a saúde mental, pessoas que já estavam depressivas, passaram por problemas econômicos, problemas por familiares. Não, e o isolamento, Né? ele O isolamento, não, para a espécie humana, nós somos uma espécie social, não tem jeito. Sim, nós gostamos da convivência, né? A gente precisa disso, né? Tanto é que a gente vê, às vezes a pessoa prefere uma convivência disfuncional do que não ter nenhuma convivência. Então, verdade. é pior estar sozinho do que mal acompanhado. Por mais que a gente diga aqui que é o contrário, né? Mas a pessoa prefere estar numa relação, seja ela de casal, familiar, do que quer que seja, disfuncional do que se ver sozinho. E aí, Alê, você teve que aprender tudo sobre balística, porque é uma área bastante complexa. Sim. Você já explica isso para a gente há muito tempo. A gente está falando também de física, né? De cálculos, porque, enfim, como é que você. É o que a Alessandra fala. Não adianta só eu dizer, foi ele. Não, eu preciso comprovar que a arma era dele, que essa munição saiu desta arma. Sim. E é incrível, porque a Alessandra explica isso para a gente, cada arma tem o seu RG, não é isso? Sim. Tem suas características muito específicas. E hoje a gente já tem, eu acho que é no Brasil inteiro, esse banco de perfil balístico, não é isso? É um banco de perfil balístico, né, em que existem as informações dos projéteis incriminados, principalmente de homicídios, né, e o objetivo disso é a gente conseguir ligar crimes que aparentemente não têm relação. Uhum. Então, a gente consegue ligar o projétil ao cano da arma ao crime em si. Uhum. Né? E isso para crimes de novo cangaço, de roubo a banco, isso é essencial nas investigações. Né? Crimes que são cometidos em vários estados, isso facilita a informação. Organizações criminosas. Né? Porque hoje todas as organizações elas estão no Brasil inteiro. Sim. Não é que em São Paulo é só o PCC, no Rio é só o CV, depois tem o bonde do maluco não sei aonde. Não. Né? Isso, infelizmente, permeou o Brasil inteiro. E esses crimes estão acontecendo. Crimes a carro forte, mesmo homicídios. Né? E esses crimes são cometidos com armas de guerra. Sim. A gente está falando de calibre 50. Nossa, pesada a coisa, né? É munição antiaérea. Né? Que você conta isso para peritos de outros países, eles nem acreditam. Mas o Brasil está em guerra? Faz tempo. Faz tempo, Faz isso tempo. Não é uma novidade, né? Não é uma novidade para ninguém. É que o que acontece, infelizmente, essa situação acabou se normalizando. Então, ao mesmo tempo que isso nos choca, somos brasileiros, mas não é nada novo para a gente. Não. E isso é muito ruim. Muito que fique ruim. claro isso. Para quem está fora, é chocante. Sim. É mais ou menos o seguinte, quando o que aconteceu com o Navalny, né, que foi envenenado, né, com uma neurotoxina, que nós ficamos assim, nossa, mas o que é isso? Mas quando você para pensar no modus operandi, né, dos crimes que acontecem naquele determinado país, e eu conversando até com russos, eles falaram, Carla, isso é mais normal do que você imagina. Sim. É absurdo, mas a gente, de certa forma, a gente espera que isso vai acontecer. E aqui é a mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, aqui a nossa guerra é essa. Né? É a violência urbana. Né? E a gente não está falando daquele calibre que é considerado calibre permitido. Um 38, um 32, uma 380. A gente está falando de armas de guerra, que elas já entraram de uma forma ilegal, já foram contrabandeadas de outros lugares e estão na mão de criminosos. Quando a gente fala dessas armas ilegais, nem os CACs podem ter, é isso? Algumas armas não. Né? Quando o CAC ele quer um calibre restrito, por exemplo, tem todo um processo burocrático de autorização, tem todo um processo de numeração dessas armas, não é fácil você importar.
esse tipo de arma, Uhum. né? Vai para a Polícia Federal, vai para um monte de ministério, um monte de papel, um calhamaço assim. Burocracia. É uma burocracia enorme. Essas armas são rastreáveis. E por que essa é uma dúvida, é até mais minha, eu acho, até do que das pessoas. Por que um CAC pediria para ter uma arma, por exemplo, que a princípio é ilegal, lógico que ele está trazendo da forma legalizada. Por quê? Porque é o que você falou, é uma arma de extermínio. Né? Quando você pensa num CAC, ele é um atirador que ele vai praticar, pode ser um tiro esportivo, Sim, não é isso? Sim. Alguns CACs, eles gostam de praticar os tiros de precisão, né? Tá. E são com essas armas, Entendi. de longo alcance, né? Tem CACs que gostam de atirar esportivamente com fuzis. Entendi. Né? Então, mas existe todo um procedimento legal para isso, tanto para a compra da arma quanto para a compra de munição. Né? Não é assim como lá nos Estados Unidos, eu vou lá e compro um 762, uma caixa de munição de 762, 556 no Walmart. Não, aqui nós temos leis bastante rígidas para que você tenha uma arma legalizada. E você teve que aprender todas essas armas? Sim. Né? Porque conhecer essas armas. Sim. Quando a gente chega no laboratório de balística, nós fazemos tudo aquilo que é relacionável à arma e à munição. Então, quando a gente recebe uma arma, tendo ou não quesitos dos delegados, a gente tem que verificar funcionamento, recentidade de disparo, se ela está funcionando, se ela não está funcionando, sistemas de segurança, trava, armadilha, ferrolho. Então, a gente acaba aprendendo tudo isso. Claro que existe uma infinidade de armas. Então, às vezes, chega armas lá que a gente nunca mexeu, né? Então, a gente vai pesquisar. Entendi. A gente vai na literatura, monta, desmonta, um ajuda o outro. E quando você diz assim, a gente tem que estudar, tem que pesquisar, por exemplo, chegou, enfim, tem lá uma cena de crime com uma arma ilegal. Essa arma foi capturada. Vocês lá na perícia, vocês precisam verificar se de fato aquela munição saiu daquela arma. É isso? Sim. E aí, inclusive, precisa saber até manuseá-lo, não é isso? Sim. Porque quando a gente fala tem que checar, tem que ter um disparo, não é isso? Para sair aquelas... as ranhuras, não é isso? Estou falando errado? Quando a gente recebe essas armas, né, que vem para confronto balístico, que vem o projétil e a arma, a gente tem que fazer o exame no projétil, o exame na arma e depois ver se um saiu do outro, se existe uma relação de filiação ou exclusão. A gente não sabe se aquela arma está em condição segura na hora que ela chega. Você não sabe se o cano está obstruído, você não sabe se ela está funcionando. Então, antes da gente disparar com essa arma para verificar tanto se ela funciona ou se ela não funciona, né? Não existe um jeito melhor de verificar se uma arma é capaz de disparar do que disparando com ela. Certo. Então, a gente faz isso. Né? Então, a gente dispara com as armas que chegam. Né? Mas a gente verifica. Principalmente são os calibres de alta energia, os fuzis, por exemplo. As pistolas. Né? Então, se essa arma se rompe durante o disparo, isso pode causar um acidente sério. Sim. Então, a gente verifica todos esses sistemas de segurança, né? Mesmo com ela desmuniciada, vai até o túnel de tiro, né? Que nós temos como se fosse um estande comprido de 12 metros para isso. Né? Aí a gente municia a arma e atira com ela. Se precisa de um confronto balístico, a gente vai produzir padrões. Entendi. Né? O que é isso? Então, a gente pega uma munição semelhante, por exemplo, saiu do cadáver um projétil do tipo ogival. Eu vou pegar aquele calibre com um projétil ogival, vou disparar num tanque de água. Tá. Por quê? Porque quando o projétil bate em determinada superfície, que pode ser uma parede, um osso, um metal, um botão, qualquer coisa, ele sofre deformações acidentais. O padrão dessa arma que eu tenho que ter para comparar com aquele que estava no cadáver, ele não pode ter essas deformações. Entendi, ele tem que sair perfeito. Se não entra ruído no meu exame. Além das deformações do projétil do cadáver, eu tenho os meus. Então, eu não consigo ver se é igual ou se é diferente. Por isso, a gente tem um tanque seco, né, que na verdade é um túnel assim, de Kevlar, né, que é fibra de Kevlar, a mesma que faz o colete balístico. A gente atira ali, coleta o projétil. E um tanque de água. Tá. Né? Você tem um tubo inclinado, um tanque de água comprido, depois a gente pesca o projétil e vai para o microscópio. Que é um super microscópio. Nós temos dois, um Leica e um Zeiss. Né? Então, a gente coloca, de um lado,
aquele incriminado, que eu não sei de onde saiu, e do outro, o padrão da arma, que eu tenho certeza que passou por aquele cano. Por quê? Tá. Porque fui eu que disparei. Não adianta vir qualquer, sei lá, delegado policial, promotor, falar, olha, esse projétil aqui foi de lá. Não, porque isso é do perito. Esquece, tá? Isso aí a gente não vai nem considerar. A gente vai falar, tá bom, obrigado, viu? Uhum. E aí vai lá e coleta, porque eu preciso de fidedignidade. Uhum. Eu tenho que ter certeza de onde saiu aquele projétil para comparar com o incriminado. E aí a gente vai girando. Chega uma hora que ele encaixa. Né? Os microestriamentos, eles ficam perfeitamente encaixados um no outro, assim. Eu já vi, isso é fantástico, gente. É fantástico. Né? E não tem como dizer não é, porque tá lá. Tem. Ou pode vir uma negativa. Sim. Não, Sim. completamente diferente, Olha, ou seja, então é. não era essa arma. Não era essa arma. Essa arma estava lá por outro motivo. Ou a pessoa tentou se defender, ou não Agora, foi essa arma que matou. até para que isso possa ser feito, até para explicar para as pessoas, você tem que restar na cena do crime os estojos, é isso? O estojo ou o projétil. A Ah. gente consegue fazer Com algumas os dois. relações. A gente consegue ligar o projétil ao cano da arma, Tá. o estojo com a culatra da arma, com o sistema de percussão, e projétil com projétil, estojo com estojo. Às vezes a gente tem vários projéteis, mas a gente não tem nenhuma arma. Entendi. Então E você aí? olha no banco de perfil Sim. balístico. No banco de perfil balístico e entre si. Aí a gente consegue separar, falar, olha, esses aqui foram dessa arma, esses aqui foram de outra arma. Porque às vezes a arma está desaparecida. Desaparecida. Ou o criminoso levou a E arma. aí essa informação vai para o banco. Então, tudo hoje que passa por ali vai para esse banco. Olha, a ideia é colocar tudo, mas a nossa prioridade são os crimes contra a pessoa. Entendi. Né? São os homicídios. Né? Os perfis mais altos são de crimes contra a pessoa, de organizações criminosas, de novo cangaço, roubo a banco, que é o que está mais no foco. Então, isso Né? tudo está subindo, está no Está banco. subindo, o banco está sendo alimentado constantemente, em todos os estados. E já está dando vários matches. Que inclusive. bom. E esse banco, só quem tem acesso são as polícias, correto? Sim, só as polícias. Só as polícias. No site do Ministério da Justiça, eles falam tanto sobre o banco de DNA quanto o banco do perfil balístico, né? E eles mostram, é uma informação pública, é importante que as pessoas saibam, né? O que está sendo feito na justiça. Então, eles mostram os gráficos, quantos matches deu, quantos crimes foram resolvidos, né? Então, eu acho que são informações que são importantes. Isso significa transparência. Transparência. Isso é importante, porque assim, esses bancos, tanto do perfil balístico como do perfilamento genético, eles solucionaram muitos crimes que a gente chama, né, gente, de cold cases, né? Então, Sim. que eram casos que estavam parados e que hoje, veja só o caso mesmo da Beatriz Angélica, daquela Sim. menina ali em Pernambuco, foi solucionado graças ao banco de perfilamento genético. Aquela mãe teve que andar 800 quilômetros, até hoje eu não consigo entender isso, a demora de colocar, né, o perfil genético do criminoso no banco. E olha, no mesmo momento que colocou, é assim, é imediato, tá? Deu match. Deu match. Né? Inclusive, o nosso banco de DNA, nós temos um convênio com a Interpol, principalmente para desaparecidos. Então, até crimes internacionais podem ser solucionados com isso. Importantíssimo. Claro, isso. Importantíssimo. Né? E já foram solucionados desaparecimentos internacionais. Né? E a cada ano a gente tem uma correspondência maior, porque os bancos ficam maiores. Sim. Então, é uma curva exponencial. Quanto mais você alimenta, mais informação. Claro. Quanto mais informação, mais agiliza a investigação. Sim. Mais rápido se fecham as investigações, se chegam nos suspeitos e menos vítimas nós temos. E não dá para dizer, né, que falar, não foi deu match. Mas tem uma outra coisa também. Quando a gente está falando, né, da balística lá no laboratório, quando, por exemplo, uma arma ela é encontrada e ela é levada para vocês também, além de tudo, vão fazer a análise de digitais ali para encontrar digitais, é isso? Quando é necessário, sim. Até para poder comprovar, olha, você colocou a mão nessa arma. É possível fazer assim.
né? O ideal é que a coleta de digitais seja feita já no local do crime. Na arma também? Seria o ideal. Né? Aliás, o ideal seria que toda a equipe de local de crime tivesse uma equipe de papiloscopistas e auxiliares de papiloscopistas. Porque eles são experts em digital. O perito coleta? Sim, a gente sabe coletar. Mas eles são muito, muito, muito bons nisso. Né? Eles coletam com pó fluorescente, em superfície rugosa, em papel, em metal, em vidro úmido, em qualquer coisa. Né? E o IRGD tem uma equipe específica para local de crime. E eles são muito bons. Então, só para explicar para as pessoas, papiloscopista é a pessoa que vai recolher digitais, gente. Que a gente também tem um banco de digitais incrível. Né? O AFIS, né? O AFIS, exatamente. Que todo mundo assistindo CSI, o AFIS existe, não é só uma... Existe, nós temos e traz excelentes respostas. Né? E a vantagem do AFIS é justamente trazer os fragmentos. Porque antigamente, se você não tinha impressão completa com os pontos característicos ou a fórmula datiloscópica, era muito difícil procurar. Era um sistema de fichas. Era uma loucura, Então, gente. classificava aquilo e, de acordo com a classificação, era um sistema de fichas. Hoje, você coloca no AFIS e ele traz aquilo que é estatisticamente correspondente, aquilo que é mais parecido. O que não substitui o perito em digitais, né, que é o papiloscopista. Né? Então, aí ele vai olhar para ver se é ou se não é. Normalmente está ali nos primeiros rankings. Então, hoje a gente tem esses 3 bancos que são muito bons. DNA, balística e digitais. Não tem nenhum outro ainda. Que eu saiba, não. Mas poderíamos Estamos querendo, né? Estamos a gente querendo o banco de perfilamento criminal. Né? Estamos trabalhando para isso. Para que ele exista, para que a gente... isso. Mas isso nós ainda não temos. Mais para a área da psicologia forense. Sim. E não tanto para essa área, né? Não tanto para a área dos elementos físicos, né? Uhum. Se bem que os elementos físicos de um local vão falar muito sobre a psique do criminoso. Sim. E o que mais a gente tem na questão da balística? Aí tem, enfim, vocês também fazem toda a questão física de cálculos? Sim, sim. Se é possível a que balística, essa arma... né? A balística, a gente pode dividir didaticamente essa disciplina balística forense em 3. Na balística interna, que é tudo aquilo que acontece dentro da arma, dentro da munição. Tá. Estamos falando de espoleta, de propelente, de mecânica, né? Porque a arma é uma máquina térmica. Uhum. Né? Funcionamento, trava, falha. Né? Tivemos vários casos em que houveram disparos sem o acionamento do gatilho e pessoas morreram por conta disso. Tá. Nós sabemos que isso aconteceu. Né? Então, toda essa parte de sistema de segurança na balística interna. Aí a gente tem a balística externa, né? Que é tudo aquilo que acontece com o projétil entre o momento que ele sai da boca do cano até o momento que ele atinge o anteparo. A gente vai falar em gravidade, vento, tração, formato do projétil, arraste, um monte de coisas. E a balística terminal, que é ou balística dos efeitos, que é tudo aquilo que acontece a partir do momento que ele atinge o anteparo. Pode ser um muro, pode ser um carro, pode ser uma pessoa. Então, tudo isso é meio que junto, a gente tem muitas interfaces. A gente tem interface com a engenharia, a gente tem interface com a física, a gente tem interface com a medicina legal. Né? Então, toda essa questão de trajeto, trajetória, ricochete, isso foi um ricochete ou o cara errou? Uhum. Né? Então, tudo isso envolve essa grande disciplina que é a balística, que envolve local de crime, que envolve laboratório, que envolve IML. E aí, quando a gente para pensar, no caso, né, esse caso agora que ganhou a mídia, né, Sim. infelizmente, daquele homicídio ali no aeroporto de Guarulhos. Aquelas armas não são armas de uso comum. Não. São armas... São fuzis. Que são, enfim, no primeiro momento, só quem poderia estar usando aquilo são as nossas, né, forças policiais, forças armadas, é isso? Sim, sim. A gente chama, né, um grupo dessas armas de alta energia, uhum. né, que são os fuzis, as carabinas, que são armas longas e raiadas. Uhum. Né? E realmente são armas desenvolvidas para a guerra. Normalmente são projéteis que eles vão muito longe, têm uma velocidade muito alta, e por ter uma velocidade muito alta, o que eles têm? Energia cinética. O que dá o estrago da arma de fogo, vamos dizer assim,
né? É justamente a energia cinética que vem do projétil, né? O quanto de energia que ele transfere para aquele alvo, seja ele qual for, uma pessoa, uma barricada, um avião, o que quer que seja, né? E a energia cinética ela é dada pelo quê? É a massa do projétil, quanto que ele pesa, né? Metade dessa massa vezes o quadrado da velocidade. Então, quanto que essa velocidade interfere nesse estrago? Nesse poder de estrago? É muito mais do que a massa até. Né? Você pega um projétil de 223, ele tem um diâmetro pequenininho, mas ele é tão rápido que ele tem muita energia. É por isso que dificilmente uma pessoa sobrevive a um tiro de 223, de 556, 308, então nem pensar. Porque a entrada, né, e eu cheguei, a gente, né, nós da imprensa tivemos ali acesso a algumas informações, ela nem parece tão grande, mas a saída é gigantesca. É gigantesca, porque ela transfere muita energia cinética, então ela vai arrastando esses tecidos. Entendi. Temos outras duas questões também, né? Além da cavidade permanente, que é o buraco que o projétil faz dentro do corpo, né? Fica um túnelzinho assim. A gente tem uma coisa chamada cavidade temporária. Essa cavidade, ela é formada justamente pela elasticidade dos tecidos, né? Tem vários vídeos no YouTube que são muito interessantes que se faz isso em plastilina, que é um material transparente e você vê fazer essa expansão e depois o fechamento. Isso num corpo humano causa uma hemorragia absurda e incontrolável, porque ela rompe todos os vasos sanguíneos dos órgãos que ela for passando. Por onde ela entrar ali. Por onde ela entrar, ela vai fazer aquele túnelzinho de passagem e mais um estrago resultante da energia, que são os efeitos secundários do projétil. E aí, com a sua cabeça, né? Vamos trazer agora já para o universo real aqui do dia a dia. A sua cabeça de perita. Quando você olha para... A Alessandra não trabalhou nesse caso, Não. mas ela... todo mundo teve muito acesso, né, às informações. É um caso hoje que está amplamente divulgado. Sim. Quando você olha, né, e todos nós tivemos acesso às imagens de como aquilo tudo aconteceu. Você acabou de falar, bastava um tiro só. Um só. Já teria resolvido a distância, problema. Inclusive. Não precisava, né, nem ter chegado tão perto. Então, assim, ali nós temos 2 atiradores, foram múltiplos disparos. Sim. Infelizmente, um caos no aeroporto, uma pessoa que não tinha nada a ver com ele, ainda acabou, né, sendo alvejada e faleceu. Teve, acho que, mais uma terceira pessoa que se machucou, mas, graças a Deus, está bem. Quando você olha aquilo, Alessandra, e você hoje que também está estudando muito comportamento, né? 2 pessoas vão sair para atingir aquele alvo. A quantidade de disparos, isso não é normal. Não precisaria daquilo tudo. Com uma arma daquela, com aquelas armas de guerra, né? Se o objetivo fosse exclusivo, eu tô achando, tá? Da minha cabeça, não, vozes da minha cabeça, tá? Né? Vamos não é uma informação da investigação, mas de acordo com as vozes da minha cabeça, se o objetivo fosse somente eliminar aquele alvo, um tiro à distância seria suficiente. Entendi. E quando eu falo distância, eu tô falando distância mesmo, tô falando de 100 metros, 300 metros. Você não precisaria mais do que isso? Não. Ele estava ali em um campo mais ou menos aberto, né? Com um atirador de precisão, não seria difícil para um atirador de precisão acertá-lo. Então, olha só que informação interessante, né? Que é o que ela acabou de falar, um atirador de precisão. E a gente sabe que as pessoas que treinam tiro de precisão são extremamente profissionais, vamos dizer o seguinte, né? Eles estão... podem ser CACs, qualquer coisa, enfim. Até matadores profissionais, sei lá. Eles têm um outro perfil. Sim. Ali foi uma violência exacerbada, com armas de guerra, sem se preocupar em esconder, o que me parece. Né? Tanto é que o veículo foi encontrado depois com as armas ali. Não, então assim, ele vai dar múltiplos disparos. Sim. Enfim, os estojos são encontrados, porque está tudo, né, sendo filmado, né? Rapidamente vai chegar ali uma ajuda que, na verdade, não tem como ajudar, aquela pessoa já estava, enfim, morta. Não havia como... Mas vai recolher ali todos os vestígios para o trabalho da perícia, o corpo vai ser levado lá para o trabalho do médico legista, assim, uma quantidade de perfuração naquele corpo.
tem muito mais uma assinatura, não tem? Quando você para Sim. pensar. Vamos entrar um pouquinho na cadeia da psicologia, que é tão boa também, do que simplesmente só vou eliminar, né? Eu vou eliminar. Não foi só a eliminação. Eu vou eliminar e vou deixar aqui o recado. Um recado. Deixa o recado. Eu também tenho essa né? É a impressão que eu tenho. Né? Que não, porque não precisava. É o que você falou. Um só já teria dado conta. Sim. Aí a gente tem 2, com múltiplos disparos. Tudo é muito estranho. Vão se evadir num carro mequetrefe. Que vai ser abandonado posteriormente. Vai ser abandonado por motivos... que até por questões assim, né, de respeito à investigação a gente não vai falar, mas o carro está abandonado ali, as armas são encontradas depois, isso aí foi amplamente divulgado já, então a gente pode falar também, porque a gente aqui não está atrapalhando nada da investigação. Mas o mais chocante, por um outro lado, nesse primeiro momento que a gente olha, né, a coisa do destempero, mas depois tem uma frieza, né? Porque eles vão sair... Num dos maiores aeroportos do país. Não, e vão abandonar o carro e vão conseguir sair, vão conseguir se misturar no meio da população sem... não é que eles não vão deixar vestígio. Todo mundo deixa vestígio, gente. Isso é impossível. Não existe crime perfeito. É só uma questão de tempo. Mas eles vão ter ali uma calma para poder escapar daquele momento. Tô errada? Possivelmente tinha um plano de fuga ali, né? Eu acho que o plano de fuga não deu certo. A gente sabe que deu ruim. Deu ruim. Mas enfim. Mas eles precisaram improvisar. Sim. E, vamos ser aqui honestas, souberam improvisar de uma forma... Não foi a primeira vez. Que pegam, exatamente, e vão... Sim. Então, assim, tem naquele momento muita, né, uma explosão, né, naquela quantidade de tiros, da forma. Um nervosismo, né? Natural de se matar alguém. Mas aí depois, para poder sair dali de forma desapercebida, vamos colocar assim, foi muito bem executado. Sim. Não é? Porque assim, tanto que eles conseguem. E a quantidade de policiais que tinha ali naquele momento... Quantidade de policiais que tem na investigação agora. Não, e era muito grande, e mais do que isso, a região. Porque não é, por exemplo, uma região de difícil acesso, que até que vai chegar uma unidade policial. Não, é uma região muito policiada. Ali a gente tem Polícia Civil, a gente tem Polícia Federal, a gente tem a Polícia Militar. Muito... Tudo isso... justamente por causa do trânsito ali do aeroporto, tem muita polícia de trânsito, tem muita câmera ali. Muito. Então, assim, quando a gente olha, né, esses atiradores, aí eu voltar para a perícia da balística, é interessante. E olha como é importante, né? Ela está aqui como perita, mesmo que ela não tenha participado da perícia desse caso. Ela está explicando para a gente, né, o funcionamento da arma, enfim, inclusive até da pessoa que está operando aquela arma. Mas a Alessandra, por estar nessa formação, no finalzinho da formação da psicologia forense, ela consegue enxergar mais coisas até. Né? E a importância, né, de ter todas essas informações. Sim, com certeza. Para ajudar na elucidação. Para entender o que aconteceu, né? Quem que mandou, quem que executou, por quê, qual que é a motivação. E a gente sabe que é uma investigação muito grande nesse caso. Muito. E o que as pessoas não conseguem entender, e fica uma pressão muito grande, e eu nem acho que é uma pressão da sociedade, tá? É muito mais uma pressão da mídia. Sim, para trazer essa resposta. Trazer uma resposta que demanda tempo de investigação. Não é... Isso foi muito bem planejado. Né? Esse é um crime muito bem planejado. E se, né, o caminho estiver correto, tem ligação com outros crimes. Então, tudo isso precisa também ser aguardado. Precisam ser investigados. Exatamente. E a motivação, às vezes, é financeira, às vezes a motivação de um crime é outro crime. Exatamente. Né? Então, isso não é fácil de se descobrir. E essa pressão midiática,
Eu, particularmente, sou contra ela. Eu acho que a gente precisa estar informando, sim, qual é o andamento, Sim. até porque nós estamos falando ali de verbas públicas, né? Mas a gente precisa dar tempo à investigação. Quando isso não acontece, a gente, né, a imprensa mais atrapalha do que ajuda. Sim. É uma grande confusão, sempre usando, né, aquela questão, não, a sociedade quer informação. De novo, aqui eu vou colocar, a gente trabalha aqui, e a Alessandra está sempre com a gente, com uma gama gigantesca de crimes. Sim. Os crimes que têm muito apelo, que chocam muito a nossa sociedade, e assim, e a gente tem esses dados, porque esses dados hoje são todos medidos, né? A gente tem como medir tudo isso, são os crimes familiares, né? Esses, assim, de fato, esses, eu posso te dizer, eles chocam. Chocam porque é muito próximo de nós. Exatamente. Ali a gente está falando, e tem uma outra coisa muito errada, né, da imprensa. Um empresário. Aquele cara não era um empresário, me desculpa, aquele cara estava metido Sim. com uma quantidade de crimes absurdos, né? Tava Ele sendo era um investigado. criminoso. Ele era inclusive, confesso, ele confessou os crimes. Sim. Lavagem de dinheiro, né? Um monte de coisa. Então, assim, de novo, é um circo que, infelizmente, atrapalha o trabalho de todo mundo, Sim. atrapalha o trabalho da investigação. É porque quem está realmente interessado, nas pessoas da sociedade que estão interessadas no crime em si, quando a gente explica, a pessoa entende. Exatamente. Né? E É a imprensa que fica em cima. A pessoa fala, tá aí o confronto do caso tal. Falou, olha, ainda estamos investigando, eu não posso passar nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de informação para não atrapalhar as investigações. A pessoa, quando você puder, você me conta? Eu falo, conto, pronto. Não, e assim, né? As pessoas entendem essa colaboração do sigilo. As pessoas precisam entender a importância do sigilo de uma investigação. Sim. É de cortar o coração, eu acho, quando a imprensa trabalha. Ela não está ajudando, mas ela está atrapalhando o trabalho de uma investigação. Eu acho isso... Porque, assim, de novo, hoje a gente está muito em cima do engajamento, do furo, dos do likes, né? Isso. Gente, vamos esperar, combina lá com a tua fonte, olha, quando você tiver todas as informações, você passa aqui, eu estou no hard news, eu estou nessa batalha. Agora, às vezes fica esticando, dá a entender uma coisa que não é verdade, e aí vem a corregedoria para cima do policial. Já aconteceu comigo. O cara publicar às 6 horas, não, porque a perita falou tal coisa e eu não falei com o cara. Exatamente. Não, e assim, tem horas que você pergunta até para alguns, né, da nossa área aqui, mas você está trabalhando para quem? Para a sociedade ou para o crime, né? Porque quando você está contando informações privilegiadas que, se forem vazadas, infelizmente, você vai acabar atrapalhando uma investigação, para a gente, né, pesar muito bem isso. Mas eu quero falar agora de um outro crime que a Alessandra estudou muito. Ela não fez esse crime, é um crime mais antigo, mas é um crime que todo mundo pergunta, fala, quer saber, que é o caso Maria da Penha. Não sei se você tem a arma de balins aqui. Tem. Arma não, é a bala, né? São esses balins, a munição. Aqui, ó. Então, a Alessandra trouxe várias munições aqui, depois a gente vai mostrar todas elas. Este caso é um caso muito peculiar. Sim. Que está dando mídia até recentemente. Muito peculiar. De novo, porque a gente pôde se debruçar, né, no processo, olhar, ler de todo jeito. Mas, primeiro que a arma e a munição não eram armas e munições de criminosos. Não, era uma arma de caça, era uma espingarda. Né? Então, uma arma longa que o cano é liso, ele não tem raias. Né? Então, já é a primeira coisa que chama muito a atenção. Sim. Porque quando a gente vai ler o processo, a Alessandra leu também, uma das informações que está lá no inquérito, que o marido diz, não, eram criminosos muito perigosos, que até a polícia, eu nunca vou esquecer essa frase, de Fortaleza temia essas pessoas. Então, você imagina um criminoso naquela região, muito temido. Ele não vai levar uma arma de balins, né? Ele tem a dele, né? Ele tem a dele, né? Até porque você andar na rua com uma espingarda que é uma coisa chama grande, um pouquinho né? a atenção. Sim, ela é grande. As calibre 32, elas são pelo menos assim. Né? Você não esconde na bermuda.
É complicado, chama atenção. Ainda que você tenha o porte dela hoje, se eu sair com uma calibre 12 na rua, a primeira PM vai me parar. Óbvio, né? Não é normal uma pessoa sair com isso na rua. Né? Então, imagina naquela época, ninguém viu os criminosos fugindo com uma espingarda. Sei, Isso. E assim, estranho. e de novo, é sabido que o ex-marido, tinha uma arma, uma espingarda de balins. Sim, Ou seja, calibre 32. calibre 32. E quando a gente fala balins, Que é mais fino que esse aqui. Essa aqui é uma calibre 12, né? A 32 é fininha. foi isso que foi encontrado no corpo dela, Sim, é isso? projéteis semelhantes a esses aqui, que são projéteis múltiplos. Né? Que nos estão aqui cartuchos de dentro. caça... Ó. Sim, vai aqui dentro. Ó. Isso aqui tá fechadinho, E esse aqui... tá? E esse eu abri. Tá? Pra gente ver como é que é um cartucho, né? Ó. De caça. Ou seja, quando a arma dispara, isso aqui vai se Isso soltar aqui se solta, que é o elemento vulnerante. e vai para todo lado, é isso? Ele espalha, né? Quanto mais longe, mais espalha. Por isso que se usa para caçar aves. Né? Então, porque elas estão em bando. Em bando, você espalha. E no caso dela, né? Olhando a balística terminal desse caso, acertou principalmente na nuca. Quem atirou nela tentou acertar na cabeça e errou. Por isso que pegou na coluna. Né? Normalmente as pessoas acham que pegou na parte baixa das costas. E não foi na parte alta, foi na nuca. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Se essa munição tivesse acertado a região da cabeça, ela teria sobrevivido? Muito dificilmente. Porque múltiplos projéteis teriam entrado pelo crânio. Por mais que seja uma espingarda de caça, de um calibre que a gente pode considerar aí mais baixo, vamos dizer assim, o potencial vulnerante é grande. Sim, uma calibre 32 mata. Um revólver 22 mata. E aí, aqui, eu estou muito curiosa, desde que a Alessandra chegou, tem um saquinho aqui. Né? Eu falei, isso aqui é munição também? É, não letal. É antimotim. Esse aqui também. Isso aqui é uma borracha. Mas isso entra dentro de uma Isso arma? entra dentro de um cartucho assim, ó. Ah, tá. Ele fica acondicionado, no lugar dessas bolinhas, dos balins, ele entra aqui. E o que tem aqui dentro? Aí são microesferinhas de chumbo. E ele não se rompe. Ah, entendi. Esse é um tipo de munição... Isso aqui não é uma munição, isso só tá amarradinho. Não, ele é uma munição. Ele é exatamente assim. Ah, vai. Ele sai assim... Ele sai assim? Ele sai assim e bate com uma força... Parece pra uma derrubar. boneca. Eu entendi. Não é pra você não matar a pessoa. Então, é a munição não letal. Então, é antimotim. Como esse aqui, ó. Isso aqui não entra em ninguém. Isso aqui não vai se romper, esse saquinho? Não. Isso é uma fibra de Kevlar. Ele não se rompe. Então isso aqui que tá amarradinho, isso aqui vai entrar dentro de uma... Ele fica aqui dentro, assim, ó. Dentro desse negocinho. Ele entra dentro de um cartucho muito semelhante a isso. E vai... É acelerado pela queima da pólvora, porque é isso que acelera um projétil numa arma de fogo. E essa é a mesma coisa. Então, a mesma coisa. Tipo, é uma munição de uma velocidade mais baixa. As munições antimotins ou não letais, elas vão sair aí por volta de 157, 160 metros por segundo da boca do cano. Entendi. Uma munição letal como essa aqui... Ela é letal? Isso aqui é letal. Isso aqui é uma munição chamada da série Knockdown. Tá? Então, ela vai chegar aí a 300 e alguma coisa. A gente não decora isso, pode. Tá? E o que tem aqui dentro? É chumbo também? Isso é chumbo. Isso entra isso é um projeto pessoa? Isso entra. Isso aqui também entra. Nossa. Ai, desculpa, imagina. Que é calibre 12. Mas isso não faz parte disso, né? Não. Isso aqui que é uma munição Isso de calibre é um balote 12. de calibre 12. Isso entra e faz um estrago enorme. Isso aí chega a 40 gramas. Entre 32 e 40 gramas. E sai da arma, ó. Eu até trouxe porque a gente não decora essas tabelas, tá? Ela sai a 360 metros por segundo da boca do cano. É bem pesado isso aqui. É bem pesado. Então ele Isso aí vai mata. Perfurar. Vai perfurar e vai estraçalhar. Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa um projétil de calibre 12. Só que ele tá grudado na bucha porque eu não consegui tirar. Né? Isso aqui sai da arma. Isso aqui é um tipo de munição que foi desenvolvido para caçar animais com carapaça. Então, você imagina o que faz num humano. Sim, deve ser um horror, né? Calibre 12. Isso perfura a parede? Faz um buraco. Também. Né? Um bloco desse assim, ele passa.
Porque às vezes a gente faz testes com isso. Ele não vai conter, né? Então, por Não exemplo, vai uma conter. pessoa vai tentar se esconder e pode perfurar o bloco. Depende do bloco, sim. Se for o concreto, não. Né? Porque ele é muito pesado, então ele dissipa muita energia. Entendi. Né? Mas se for um bloco assim, ele passa. Agora, uma pergunta para você. Isso aqui pode se desfazer? Não, isso não se desfaz Ele na não hora se que desfaz. ele está batendo. Ele não se desfaz. Ele pode sofrer algum tipo de deformação. Por exemplo, se ele pegar uma chapa de aço, se ele pegar um concreto, uma coluna, ele sofre algum tipo de deformação e é aí que a gente tem o ricochete. Né? A definição do ricochete é quando o projétil bate em alguma coisa e vai para uma trajetória X, desconhecida. Né? Quando o atirador erra o alvo, não é ricochete. Quando aperta o gatilho sem querer, não é ricochete. E nem disparo acidental. Né? O disparo acidental acontece, via de regra, por falha no sistema de segurança da arma, quando não há o acionamento normal do gatilho. Entendi. Se a pessoa apertou sem querer, não é disparo acidental, meu filho. E aí, a Alessandra trouxe várias outras munições aqui. Isso aqui é o quê? 40. Isso aqui é de 40, calibre policial. Eu desmontei. Tá tudo inerte. É tipo uma pistola, é isso? É pistola. Isso aqui é pistola. Tá, o estojo e o projétil. Então, o que acontece, para as pessoas entenderem? Isso aqui vai cair, Sim, isso? E isso sai de dentro da pistola e só isso sai do cano. Entendi. E é isso que faz a perfuração. É isso que faz a perfuração. E por que tá com esse buraco aqui? Porque essa munição, ela é assim. Você vê que essa aqui, ela não tem. Isso é encamisado total ponta plana. Essa é expansiva. Quando ela bate no alvo, esse buraco faz com que ela abra. E aí ela fica assim. E dentro disso tem isso aqui? Ela abre e fica assim. Dentro de um corpo, por exemplo, a gente vai achar isso. Isso não é de um corpo, tá? Não, isso é de teste. E para estragar bem Porque quanto maior a área, mais ela dissipa aquela energia cinética. Maior a cavidade temporal, maior a hemorragia, maior o stop and power, né? Gente, que é o poder de parada. E só para vocês entenderem, depois aqui eu vou pedir a Luana até para mostrar. Tudo isso, né, foi de um disparo de teste. Olha o que... Isso aqui é o quê? É chumbo? Aqui no meio é chumbo e aqui fora é a jaqueta de latão. Olha o que ele fez. Você percebe que isso aqui é cortante, né? Não, além de ser cortante, ele fez assim, ele virou uma flor. Isso aqui, o efeito disso. Não, mas eu imagino o impacto. O impacto. Para fazer tudo isso. Sim, é considerável. Gente, olha isso aqui. Eu nunca tinha visto ela assim. É considerável. Na boca do cano, uma .40, né? Esse projétil de 155 grains, ele tem mais ou menos 10 gramas. Então, ele tem 676 joules. Isso aqui Essa também é uma .40, é um outro tipo de munição expansiva chamada Cooper Bullet. Né? Ela não tem esse núcleo de chumbo. Ela só tem cobre. Só tem cobre. Também faz um estrago. Né? A velocidade dela é menor. Né? Isso foi usado pelas polícias por um tempo, mas hoje é a Gold X, que é essa munição aqui. E isso aqui é o quê? É um outro tipo de bucha, que é isso aqui, ó, que vai dentro do cartucho de caça. Isso aqui, isso também isso aqui faz é bucha estrago? Também. Isso aqui não. A bucha, se você estiver de perto, pela velocidade, ela pode machucar. Tá. Mas ela não é não é o elemento vulnerante. O elemento vulnerante é isso aqui. Tá? Essas que não são letais ou os projéteis múltiplos, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É o seguinte, essa aqui, você falou uma .40, certo? Isso, calibre 40. Isso é de uma pistola. Isso aqui não entra num revólver, correto? São coisas diferentes. Olha, o que existe são calibres compatíveis, tá? Quando se desenvolve um calibre, normalmente ou a arma já existe, é o calibre para a arma ou a arma para o calibre. Mas existem coisas que são compatíveis. Por exemplo, numa pistola 380, você pode modificar uma munição de 9mm que ela vai disparar. O funcionamento não vai ser o melhor possível. Ela vai travar, ela vai dar problema, né? Por exemplo, se a gente for pensar em fuzil, o 308 com o 762. Eles são compatíveis. Mas tem uma diferença de pólvora, uma diferença de energia. Então, isso vai dar problema na arma. Agora, ela também aqui atrás, depois a gente vai mostrar para as pessoas, ela tem uma inscrição que seria o registro dela, correto? Sim. Nós temos aqui, a gente tem
a fábrica, o calibre, né? CBC 40SW, que é o calibre, e no culote, algumas têm uma numeração, que fica nessa entradinha aqui, ó. Uhum. Tá, Ou seja, aí você sabe exatamente número do lote. onde saiu este Sim. lote. Sim, as forças policiais, tudo aquilo que a CBC produz para as forças policiais e militares tem número de lote. Para você poder ter a rastreabilidade. Rastreabilidade. Quem comprou, para qual batalhão foi ou para qual delegacia. E quando a gente pega a munição na polícia, você pega lá 6 caixas do lote tal. Você assina que munição daquele lote está indo para você. Aí uma outra pergunta que eu ouvi também. Me contaram que a munição tem prazo de validade. Isso é verdade? Olha, o fabricante diz que sim, né? Ah. Então, ele assegura que aquela munição vai disparar em 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do fabricante. E por que ela Né? não dispararia depois? Por conta da umidade na pólvora. Ah. Porque aqui dentro, né, esse projétil, né, a gente tem a espoleta aqui embaixo, Tá. o projétil que vai na ponta e no meio a pólvora. Entendi. Então a pólvora pode ficar entrar, úmida e perder a capacidade de queima. Então a pessoa vai tentar dar um tiro e não vai conseguir. Ou vai sair fraco, ou o projétil vai parar no cano, e isso é arriscado. Porque se você tem um cano obstruído por um projétil, você dá um segundo disparo, esse cano pode romper. Essa energia vai para algum lugar. E aí o que acontece com todo, por exemplo, vamos dizer assim, né, com essa munição que perdeu a validade, ela tem que ser destruída, é isso? Destruída. Né? Essa munição ela tem que ser devolvida, no caso das forças policiais, devolvida via DAP, e aí o fabricante destrói ou o exército destrói. Ah, tá. Para ninguém ter acesso a isso. Para ninguém ter acesso a isso. Sim. Na prática, a gente pega munições muito, muito antigas que funcionam. Olha só. Às vezes a gente pega munição de 38, que a gente sempre fala, 38 é ruim. Aquelas munições que já estão assim, mais que oxidadas, você põe no 38, ela funciona. Né? Porque, assim, a pólvora negra, que é a pólvora antiga, dos cartuchos antigos, ela absorvia muito mais umidade. Hoje a gente tem N tipo de pólvoras. Base simples, base dupla. O processo de fabricação do cartucho Então, você tem uma vedação melhor no cartucho. Aqui também tem pólvora? Aí não, a pólvora vem aqui embaixo. Entendi. Embaixo disso. Você vê a quantidade de pólvora é pequena. Porque é uma pólvora muito eficiente. Entendi. Com pouca pólvora, hoje, se você pegar os cartuchos antigos, como esse de calibre 32 que a gente mostrou, né, ele tinha um monte de pólvora. Hoje a gente precisa de menos, porque a tecnologia da pólvora é outra. Entendi. Né? E a própria tecnologia, acho que também, da de arma. fabricação. Né? Hoje, dificilmente você encontra um cartucho de papelão. Antigamente tinha, né? Era de só tinha cartucho cruzeiro, né? E, gente, a Alessandra é fantástica, né? Você viu o sangue, aí agora a balística. Eu gosto dessas coisas. Mas vamos caminhar aqui para entender o futuro. Porque o futuro, tudo isso aqui é super importante para a tua formação como perita, né? Policial, né? Mas o teu desejo é a psicologia forense, correto? Eu tenho bastante interesse na psicologia forense, né, de entender essa cabeça desse criminoso. Né? Na verdade, não é nem deixar uma coisa por outra, mas aí complementando, ir juntando essas coisas. Eu entendo que eu acho que assim, você vai se tornando né, uma profissional, de fato, extremamente qualificada, especializada, preparada, porque você conhece... Né, a Alessandra conhece a polícia, a Alessandra conhece a parte da perícia e agora, para fechar, né, a psicologia. A cereja do bolo, a psicologia, que eu acho que ela é extremamente importante para entender, né, inclusive as motivações. Os comportamentos, as motivações inconscientes, o processo de decisão de cada coisa. E quando a gente fala muito em prevenção, né? E o Brasil é esse país de dimensão continental, eu só acredito na prevenção, né, em relação à questão da violência, né, dos trabalhos preventivos, através da psicologia. Sim. Porque é a psicologia forense, é a psicologia que vai nos ajudar a caminhar com essas questões de prevenção. Como é que a gente, né, consegue parar para pensar antes, né?
Porque a minha sensação é que, quando a gente vai falar de determinados crimes, parece que, né, o criminoso está, ou a Um criminosa, passo à frente. está um passo à frente. A sensação é essa. Porque tem, sabe, esses pedaços de informação aqui e acolá, eles não se juntam, né? E digo mais, eu acho que assim, do mesmo jeito que a gente tem esses bancos que são hoje nacionais, a gente precisa também ter essa colaboração nacional Sim. entre as nossas polícias, né? Porque nitidamente o crime, e você também está vendo isso, também está no universo digital, onde a Alessandra também vem se especializando. O criminoso pode estar em qualquer lugar. Sim, sim. Ele pode estar, inclusive, fora do país. E aí, por exemplo, nos crimes do Discord, como é que você vai pegar um cara que está, sei lá, na China, mas a vítima está aqui? Você vai na vítima. A prevenção, muitas vezes, está na educação. Sim. Como que a gente previne a violência doméstica se está dentro da casa da pessoa? A gente não tem como entrar. Não, só entra A gente depois tem que o crime falar aconteceu. disso, a gente tem que falar do comportamento agressivo, dos sinais de que isso pode ser perigoso, do autoconhecimento, Sim. de onde a pessoa se coloca antes dela entrar numa relação abusiva. É verdade. Tem que ser antes. Porque depois que está na casa da pessoa, não há o que fazer. Quantos pais e mães chegam para você e falam, olha, eu sei que isso vai acontecer, ele vai bater nela, ele vai matar minha filha, mas eu não consigo tirar ela de lá. É muito triste. É muito triste. Como que a pessoa se vê como vítima? É difícil a pessoa se reconhecer como vítima. É um dos maiores desafios no caso da violência doméstica. Sim. Ela acredita que ele vai mudar. Eu, mais uma vez, quero agradecer, né, a tua escolha profissional, porque a tua escolha profissional ajuda a salvar vidas também. Imagina, eu agradeço estar aqui, né, e potencializar isso aí que eu sei, ajudando as pessoas até a encontrar as informações para passar para a polícia. Sim, sempre. Às vezes as pessoas não, assim, a partir do momento que a pessoa entende qual que é o nosso raciocínio, ela consegue passar informações fidedignas para a polícia, colaborar com as investigações. Né? A investigação lida com informação. Sim, eu digo sempre que a maior arma da polícia não é isso aqui, gente, é Não. informação. Sem dúvida. E aí a gente chegou no momento filosófico. Temos aqui, olha, tu vai ficar no meio das munições para a Alessandra escolher uma pergunta e vou botar aqui a outra aqui. Vamos ver o que ela vai escolher aqui e responder para a gente. Vou pegar esse aqui. Então pega o que você quiser, seu. Existe crime perfeito? Adorei. Não. Não tem. A gente vai procurar e a gente vai achar. Ah, vai. Nem tenta. Nem tenta. Quanto mais tentar, pior fica. Sai do crime. Né? Eu Usa acho. isso para outra coisa. Usa a sua capacidade, sua inteligência para fazer Usa a outras criatividade para ganhar dinheiro de um jeito honesto que fica rico. coisas. Eu acho que assim, dá trabalho? Dá. Mas Dá. vamos arregaçar a manga e vamos embora. Pelo menos não vai acabar a vida na cadeia, morto, queima de arquivo. Exatamente. A gente sabe como é que acaba essa história. É muito triste. Né? É triste para a pessoa, para a família, para a sociedade, enfim. Vocês vão ver ela enfim, nos streamings também, aqui no canal, e um monte de novos casos. Sim. E 2025 seja muito bom para todos nós. Ale, muito obrigada. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Né? Se deixar, a gente fica falando Muito. 5 A gente horas tem que seguidas. trazer outras coisas. Obrigada. Vamos agradecer as pessoas e a gente espera vocês na próxima semana no mais um Pode e Ser.